Boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja abundante, derramada sobre os nossos corações, pela maravilhosa presença do Espírito Santo. Consolador fiel, aquele que traz para nós a esperança, a alegria e a paz. Você que está em casa acompanhando este culto pela internet, que essa doce presença enche a sua vida, abrace a sua casa e a sua família também. Deus nos deixou a sua palavra como um remédio para as nossas almas. Ela nos cura, ela renova dentro de nós a força e guia os nossos passos. E eu quero convidar você para abrir comigo essa santa palavra no Salmo 63. Salmo 63, vamos todos nos colocar de pé, amados irmãos e irmãs, e vamos ler esse salmo de forma alternada. Eu lerei os versículos ímpares e os irmãos os versículos pares. Nos diz assim: ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Assim eu te contemplo no santuário, para ver a tua força e a tua glória. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim como me bendizer-te, enquanto eu viver, em teu nome levanto as mãos. Como de banha e de gordura farta-se a minha alma, e com júbilo nos lábios a minha boca te louva. No meu leito, quando de ti me recordo, e em ti medito durante a vigília da noite. Porque tu me tens sido auxílio, à sombra das tuas asas eu canto jubiloso. A minha alma apega-se a ti, a tua destra me ampara. Porém, os que procuram a vida, os que me procuram a vida para a destruir, abismar-se-ão nas profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada e virão a ser pasto dos chacais. O rei, porém, se alegra em Deus. Quem por ele jura, gloriar-se-á, pois se tapará a boca dos que proferem mentira. Esse Deus que tem sido a fonte de águas, aonde nós podemos matar a sede do nosso coração, essa destra que está sempre precisa e segura ao nosso favor, é que está presente hoje aqui na casa de oração, e nós louvamos a Deus por sua santa presença no nosso meio. Sê minha vida, ó Deus de poder. Em resposta a esse salmo que nos convida a esse relacionamento e conhecimento profundo de quem Deus é, cantemos com sinceridade este hino.
Oremos. Obrigado, querido Deus, por nos dar saúde e alegria para estarmos na Tua casa nessa noite mais uma vez, como irmãos e irmãs, buscando a presença daquele que está sempre conosco, mas nesse momento, como a Tua palavra nos diz, ó Pai, há algo especial que o Senhor tem preparado para nós, na comunhão, ó Deus, no Teu arraial está a Tua bênção, aqui na reunião dos irmãos e por todos os lugares da terra, o Senhor ordena a vida e a Sua bênção para sempre. Nós possamos, ó Deus, oferecer a Ti um culto que nós sabemos vem de lábios, Pai amado, que são imperfeitos, de corações pecadores. Porém, esses lábios e corações são os que professam o Teu nome e amam o Teu Filho Jesus. E é por mérito dele, Pai amado, que nós nos dirigimos a Ti. Que nesse momento de culto a Tua presença seja curadora e restauradora no nosso interior. E que a Tua palavra, Senhor, nos dirija e nos oriente, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podeis assentar, irmãos? Carta aos Romanos, capítulo 7. Romanos 7. Do versículo 7 ao 25, nos diz assim a palavra de Deus: Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia. Mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus ombros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente,
me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Vamos repetir essa frase? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa o pecado e arranca do nosso coração o mal, a tristeza e a angústia que ele causa, trazendo uma nova disposição mental, um novo querer renovado, mudado. Porém, nós continuamos sendo pecadores. Por isso, precisamos buscar consistentemente, com insistência, diariamente, o perdão e a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos perdoa os pecados e que alinha a nossa vida segundo o seu querer. Porque apesar de salvos pela graça, conhecedores da lei que é santa, que é justa e que é boa, nós caímos. Desventurados somos, como o apóstolo diz, mas graças a Deus por Jesus Cristo, que nos levanta em 100% das vezes, nos levanta sempre, essa graça que não desiste de nós, essa graça que está sempre com as mãos estendidas para nos levantar, é nela que nós nos apegamos. Vamos então orar silenciosamente durante alguns minutos, confessar a Deus os nossos pecados, reconhecer essa nossa condição, pedir que o Senhor haja em nós, que o seu toque nos restaure, nos renove e nos faça viver para agradá-lo. Apenas Ele pode provocar isso em nós. Confessemos então os nossos pecados silenciosamente durante alguns instantes.
Senhor nos deu, ó Pai, sem que nós merecêssemos nada, Senhor. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor. Toca nos nossos corações, ó Pai, e nos transforme, Senhor, porque nós precisamos de Ti, ó Pai. Esteja com cada família aqui, Senhor. Esteja com cada família que está participando do culto via internet. Esteja com cada família que não pôde estar aqui, ó Pai. Cuida de cada um de nós, Senhor. Esteja com aqueles enfermos, ó Pai, aqueles com problemas financeiros, no trabalho, ó Pai. Esteja suprindo todas as nossas necessidades, ó Pai. Abre portas, Senhor. Faça a Tua vontade e o Teu querer nas nossas vidas, ó Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos nos colocar em pé para louvarmos ao Senhor. Venho a Ti, Jesus, quero renovar meu ser, sei que a graça vem só de Ti, Senhor. Eu descobri, ó Deus, que tudo que é mal em mim vai
Enquanto nós cantamos este terceiro cântico, todos aqueles que vieram preparados para consagrar a Deus os seus dízimos e as suas ofertas, poderão fazê-lo com alegria nesse momento. Lembrando as palavras do salmista que dizem: do Senhor é a terra e tudo o que nela se contém. Ou seja, Deus não precisa de nada do que é nosso. Participar do reino dele, da construção e do andamento dele nessa terra é um privilégio para nós. Nós somos abençoados. Nós ajuntamos para nós tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem, onde o ladrão não escava e não rouba, quando nós contribuímos, quando nós investimos um pouquinho de tudo que Deus nos dá na sua obra, no seu reino. Então, aqueles que vieram preparados podem consagrar a Deus com alegria. Você que nos visita, não se sinta constrangido, este é um privilégio, um dever dos membros dessa igreja. Mas se você quiser também participar deste momento com alegria, sinta-se à vontade. Rei do universo, te dou meu louvor, com tantas bênçãos me cerca, Senhor. Só tu és a fonte de alegria e prazer, melhor que a própria vida é a te conhecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Paz e família, abrigo e luz, minhas necessidades supres todas em Jesus. Mas nem o ouro e a prata podem satisfazer a sede da minha alma, é a te pertencer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Planos e sonhos tu tens para mim, eu maravilhado digo: eis-me aqui. Quero agradar-te e cumprir teu querer, caminhando em graça vou obedecer. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração. Em minha jornada intimamente te amar, para que na glória, quando o dia chegar, ao contemplar teu rosto eu venha reconhecer o olhar tão doce que amou o meu ser, o olhar tão doce que amou o meu ser. Tu és o dono do meu coração, tu és o dono do meu coração, e não há outro, e não há outro, e não há outro, e não há outro, só tu és o dono do meu coração, só tu és o dono do meu coração, só tu és o
favor, queiram se assentar, amados. Nós queremos chamar as crianças para virem até aqui à frente. As crianças de até 3 anos aprenderão sobre o tema Jesus ajudou uma menininha doente, com a Ana Paula. Vocês podem vir até aqui à frente. Lembrando que essas crianças de até 3 anos precisam da companhia de um de seus pais, ou um responsável, lá embaixo com elas. As crianças de 3 a 6 anos aprenderão sobre o tema bondade, com a nossa irmã missionária Renata. E as crianças de 7 a 11 anos aprenderão sobre o tema Jesus, nosso advogado, com a Gabriela Sodré, nossa irmã. O diácono Geraldo vai também, além de orar pelas nossas crianças, agradecer a Deus pela fidelidade do seu povo. Senhor grande Deus, louvado seja o seu nome. Muito obrigado por todas as graças que o Senhor tem nos dado. Continue renovando e motivando, animando e dando muita fé aos nossos missionários. Muito obrigado por essas ofertas que a gente pode lhe entregar de coração, Senhor, e que elas sejam empenhadas em seu nome. Continue abrindo nossos corações e nos tocando durante o culto e o culto dos pequenos. Em nome do seu Santo Filho, que eu peço e agradeço. Amém, Senhor. Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Que a graça e a paz do Senhor Jesus renovem as nossas forças, a nossa alegria e o nosso prazer de estarmos na presença do Senhor. Como é bom estarmos aqui. Espero que você tenha desejado muito isso, porque Deus tem nos conduzido nesse culto ao louvor dEle e também à nossa edificação. E a palavra de Deus deve ser o nosso prazer, e é nela que nós vamos buscar realmente instrução e direção para as nossas vidas. Quero que você volte os seus olhos novamente para o texto que nós já lemos, Romanos capítulo 7, a partir do versículo 7 até o versículo 25. Nessa semana, na terça, na quarta e na quinta-feira, participamos de uma conferência bastante intensiva, realizada aqui em Campinas, 1.400 pessoas no Expo Dom Pedro, todos os estados e o Distrito Federal representados ali, 4 nações também representadas, e refletimos naqueles dias sobre igrejas transformadoras, o encontro do Evangelho com a cultura. Essa conferência foi promovida pelo Centro de Treinamento e Plantação de Igrejas, um ministério que visa treinar líderes para a plantação e revitalização de igrejas. Um encontro que você pode participar também. Ele é voltado para pastores e líderes, e ano que vem será novamente aqui, e em comemoração aos 500 anos da Reforma, o tema vai ser este, Ressurgência, o encontro do passado com a atualidade, o que os reformadores têm a nos ensinar hoje para a plantação e revitalização de igrejas. E por que eu estou falando isso? Porque foi um encontro bastante intensivo, encontramos ali muitos colegas, fizemos outros amigos, e ali eu adquiri esse livro, que eu gostaria de... Eu nem acabei de ler ele, não cheguei nem na metade, mas não resisti de, nesta noite, já compartilhar alguma coisa a respeito do que essa autora, Jean Pollock, descreve nesse seu livro, O que você quer? O que você quer? Fala sobre o desejo, sobre a ambição e a fé cristã. Esse livro também me levou aos comentários de Romanos, que o pastor Hernandes tem, da Agnus, e também essa apostila que você encontra na internet do Ari Veloso, na Igreja Batista do Morumbi, um estudo sobre Romanos.
E na conferência foi lançada essa Bíblia, e alguns textos que eu vou citar é dessa nova versão que eles estão chamando de nova versão transformadora. Apesar da gente às vezes achar que isso aí é um marketing, né? Tem Bíblia para tudo, né? O pastor Ronaldo Lidório disse que, olha, eu já li tantas Bíblias, só não li uma, que é para mulher, então essa eu não li. Tem Bíblia para mulher também, né? Mas já me deu curiosidade de abrir uma Bíblia da mulher e ver o que tem lá, né? Tem Bíblia para homem, né? Que às vezes é bom que as mulheres leiam também. Mas é uma tentativa de trazer, e eu acho que salutar, uma tradução, algo que facilite o povo de Deus a compreender as Escrituras. Então, essas são as fontes que eu gostaria de citar aí, que nós vamos compartilhar com os irmãos e irmãs nesta noite. Querer e realizar, pois Deus está agindo em vocês, dando-lhes o desejo e o poder de realizarem aquilo que é do agrado dele. Querer. Você quis estar aqui hoje, mas quantas vezes, quando desejamos algo, quando queremos algo, entramos em conflito com a nossa consciência, não sabemos se o que queremos será correto, será verdadeiro, será certo. Todos nós, de uma forma ou de outra, somos grandemente influenciados, até sem saber, pelo querer. Eu não sei se você já ouviu falar nisso, em desejologia, querologia. Você pode achar que eu estou brincando, né? Quando eu também ouvi isso, eu pensei que era brincadeira. Mas existe uma marca registrada, o Anthology, de uma engenheira cibernética nos Estados Unidos, chamada Kevin, e lá nos textos, né, que eu livro assim, é Kevin mesmo, é nome de homem, mas é mulher, né? Kevin, e ela faz questão de dizer que é mulher, isso é muito bom. E um psicólogo apanhou as técnicas desta mulher e começou a aplicar também para autoajuda. O querologista é um especialista que tem por objetivo ajudar as pessoas a discernirem seus desejos e trabalharem no sentido de obter o que desejam. Eu acredito uma coisa, se tem gente pagando, e pagando às vezes caro, para um especialista assim, para ajudar as decisões daquilo que ele quer, daquilo que ele deseja, eu acredito que estamos admitindo, pelo menos a maioria, que as nossas decisões, os nossos desejos, os nossos quereres são difíceis às vezes. E também que nos faltam às vezes habilidades para fazer isto por conta própria. Mas a querologia não pode oferecer todas as respostas que nós, principalmente cristãos, precisamos. Porque nós não estamos perguntando apenas o que queremos, mas também se o que eu quero é certo, se o que eu quero é correto. Porque nós estamos interessados em coerência. O que eu quero é o que Deus quer para mim. O que eu desejo, o que eu quero, o que eu realizo, nisto eu obedeço à vontade de Deus? Certamente, todos nós nos identificamos com Paulo nesse texto de Romanos 7. É um texto difícil. Se você vai nos comentários que o Hernandes faz sobre esse texto, que o Ari Veloso também faz sobre esse texto, e outros teólogos que se debruçaram para explicar esse texto de Romanos 7, principalmente aí a partir desse versículo 7. E a grande dúvida é o seguinte, é Paulo quem está se descrevendo aqui, e ele está se descrevendo quando? Antes da sua conversão? Depois da sua conversão? A tradição reformada, né,
entende que Paulo é convertido, e ele está escrevendo essas palavras como um convertido. A nossa tradição reformada apoia também essa vertente. Mas eu particularmente, eu não sei se você, quando olho para esse texto, pois quero fazer o que é certo, mas não consigo. Quero fazer o bem, mas não o faço. Não quero fazer o que é errado, mas ainda assim o faço. Eu me vejo muitas vezes descrito aí. Esse conflito que vivemos em querer, em desejar e até saber o que é certo, mas ver no nosso corpo, ver na nossa mente, no nosso coração, uma grande tendência para o mal, para fazer aquilo que não agrada a Deus. Bem, você já se pegou pensando que, às vezes, a única maneira de você discernir o que Deus quer é encontrar o caminho que parece menos desejável e mais difícil? Porque é uma tendência de nós sublimarmos o nosso desejo, a nossa vontade. Nós vemos isso na história cristã. Muitas pessoas querendo totalmente viver longe do mundo, das suas tentações que provocam desejos, se enclausularem e descobrirem que ali também esses desejos o perseguem. O Senhor Jesus Cristo disse: se alguém quer ser meu seguidor, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Às vezes, tomando essas palavras, e entendemos que o caminho mais difícil, o caminho de deixar de lado a nossa vontade, é o mais correto para fazer a vontade de Deus. Mas, queridos irmãos, nós precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: quem quiser, ou quem deseja, ou quem quer, se alguém quer ser meu seguidor, o querer vai fazer parte dessa decisão. Nós imaginamos, muitas vezes, desejo e fé num ringue de boxe, enfrentando-se como rivais. Nós não conseguimos, muitas vezes, imaginar os dois saindo aplaudidos e vitoriosos. Nós pensamos, o desejo nos afasta do necessário sacrifício radical para seguir a Jesus. É interessante, irmãos, que a primeira história catastrófica da rebelião humana contra Deus foi um caso de desejo que deu errado. Lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 6, nós lemos: quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável, para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e o deu ao seu marido, que comeu também. Pense comigo uma coisa: Adão e Eva tinham tudo que precisavam. E mesmo assim, não foi suficiente para satisfazê-los. Será que isso não deveria servir para todos nós como lição sobre os perigos do desejo? Não queremos, muitas vezes, apenas o que Deus proibiu. Como Adão e Eva, queremos também ser Deus. E nós temos boas razões, então, para abrir mão desse negócio de querer, de desejar. Mas o desejo, ele é primitivo. Ser humano é querer. Nós não podemos simplesmente ignorar os nossos desejos. Nem sempre nós podemos estar cientes do trabalho que o desejo está realizando, mas ele fornece
grande parte da energia necessária da qual nós dependemos. Por exemplo, nós nos levantamos da cama, nós vamos para o trabalho, nós vamos para a academia, eu já faz tempo que não vou. Nos casamos ou não, temos filhos ou não, seguimos a Jesus, porque de certo modo nós queremos. O Evangelho de Jesus Cristo vai ao encontro dessas nossas hesitações, que podemos chamar até de sagradas, sobre o desejo. E o Evangelho faz isso sem eliminar a tensão ou minimizar os perigos, mas não obstante, afirmando que ele pode ser regenerado. Foi isso que o pastor Duval destacou quando nos preparava para a oração silenciosa. O conflito, a luta que enfrentamos, mas o poder transformador e regenerador do Evangelho. Porque, de fato, irmãos, embora nós possamos desejar de várias maneiras, que podem ser tragicamente erradas, nas palavras do apóstolo Paulo, em Romanos 6,4, ele nos diz assim: fomos sepultados com ele, com Jesus, na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. E esta novidade de vida, ela não poderia também incluir uma novidade de desejo? É isso que o Evangelho faz na nossa vida. Aliás, queridos irmãos, essa é, na verdade, a promessa da nova aliança. Nós iremos desejar a Deus. Veja o que o profeta Jeremias escreve por parte do Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles, e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. O que o Senhor está dizendo aqui é que quando esta aliança, esta nova aliança, que nos veio por meio do Evangelho, estiver assim no nosso coração, nós iremos desejar a Deus. O que a lei não tinha poder para fazer, e Paulo reconhece, transformar o coração humano, a nova aliança que foi vertida para nós no sangue de Cristo, cumpriu. Nos dando a disposição real, nos dando a disposição de obediência para sermos o povo de Deus. Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Foi assim que Deus prometeu ao povo por meio do profeta Ezequiel. Retirarei deles o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Então agirão segundo os meus decretos e serão cuidadosos em obedecer às minhas leis. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Veja o que Deus disse por meio de Moisés e expressou o seu desejo em relação ao povo. Lá em Deuteronômio 5, a partir do versículo 22, Moisés narra novamente o encontro do povo com Moisés quando Deus lhe deu a sua lei. E o povo, entusiasmado, disse: não, vai lá, Moisés, conversa com o Senhor, porque nós queremos ouvir a voz do Senhor. E Moisés sempre alertando, assim: não pode fazer isso, nós ouviremos, nós obedeceremos
aquilo que o Senhor está nos dizendo por seu intermédio. E veja no versículo 29, o desejo expresso de Deus em relação ao que o povo estava falando. Quem dera, eles tivessem sempre no coração essa disposição para temer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Deus havia previsto aqui o conflito, que Paulo experimentaria mais tarde. Deus havia previsto o pecado de seu povo, sofrimento que esse pecado causaria, mas ele ansiava, ele desejava a transformação dos desejos do coração deles. Veja então o que Deus fez. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. E aí o que o Senhor fez? O Senhor fez cair sobre ele, sobre o servo sofredor, sobre o Cordeiro de Deus, a iniquidade de todos nós. Jesus Cristo foi ferido por causa dos nossos desejos infiéis. Ele foi esmagado por causa das nossas afeições errantes. E sobre ele estava o castigo por cada coração de pedra. Nós, até mesmo os nossos desejos, somos salvos porque ele foi ferido na cruz em nosso lugar. Como pecadores, queridos irmãos, nós somos superiores por viver de várias maneiras inferiores aos padrões de Deus. O pecado explica o nosso hábito de nunca corresponder aos nossos ideais mais elevados. Pecamos porque fazemos, pecamos porque queremos por natureza o que é contrário à vontade de Deus. Então, queridos irmãos, admitir a doutrina do pecado é fundamental para qualquer conversa sincera sobre desejo, sobre querer. Principalmente, queridos irmãos, para reagir ao sentimento predominante de hoje, de que tudo que queremos é correto e bom. A sociedade hoje não aceita coletivamente qualquer fonte de autoridade moral, nenhum absoluto. Cada um de nós tem uma grande capacidade para o mal e uma enorme incapacidade para o bem. Essa é a nossa natureza. E essa compreensão, entretanto, muitas vezes dificulta a nossa vontade de desejar, de querer. Entramos em conflitos, entramos em lutas. Como podemos nos permitir desejar? Especialmente quando somos infinitamente mestres em pecar. Nessa conferência eu encontrei com um colega que foi meu seminarista, e há algum tempo eu não o via, e ele é muito engraçado, e eu tive a oportunidade de almoçar com ele, conversamos, dei carona depois para a rodoviária, e ao lado lá da conferência onde nós nos reunimos, estávamos tendo o show do Roberto Carlos. Não sei se muitos se sentiram tentados e desejosos de ouvir o rei, cantar. Mas a gente estava ouvindo um rei muito maior lá, tenho certeza disso. Mas esse colega, no final, lá, quando estava preparando para dar carona para ele disse assim, olha, eu vou ainda assistir um show do Roberto Carlos. E ele contou que quando ele tinha 18 anos, quando ele se converteu, ele tinha todos os discos de vinil do Roberto Carlos, inclusive o mais antigo. E o evangelista que Deus usou para a conversão dele, disse assim, menino, você tem que queimar tudo isso. Você não pode querer essas coisas, você não pode desejar essas coisas, porque isso é idolatria. E eu perguntei, você queimou? Eu falei, queimei tudo. Queimei tudo.
Rapaz, o que sua mãe disse? O que sua mãe falou? Minha mãe ficou brava com o negócio, né? Quantas vezes nós queremos esquecer esse negócio de desejar, de querer, porque achamos que talvez estejamos pecando contra Deus. Como podemos então saber se os nossos desejos são mais que a expressão pecaminosa da nossa corrupção interior? Essas são perguntas importantes. Essas são hesitações essenciais. E se quisermos que o desejo seja santo, ele precisa permanecer comprometido com a verdade. Jesus declarou que a verdade é o caminho para a liberdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. E Jesus é esta verdade. Primeiro, nós devemos admitir a verdade de que queremos fazer e fazemos o que é errado, cometendo com detestável frequência pecados. Mas também precisamos reconhecer que o Evangelho faz-nos ir além da estagnação provocada pela culpa pelos nossos desejos profanos e pela vergonha que sentimos por eles. E por causa da morte sacrificial de Jesus, nós podemos reconhecer esta verdade sobre nós mesmos e sobre o pecado que habita em nós. A sua inocência, a sua pureza, substituiu a nossa culpa. Por meio do perfeito sacrifício de Jesus, nós precisamos reconhecer esta verdade, que somos, por natureza, pecadores. Precisamos falar a verdade. E falar esta verdade não se torna mais um meio de acusação, mas de absolvição. Sabe por quê, irmãos? Se afirmarmos que estamos sem pecado, nós estamos nos enganando a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se afirmamos que não temos cometido pecado, fazemos algo mais sórdido ainda. Chamamos a Deus ou fazemos de Deus um mentiroso e a sua palavra não está em nós. E João continua dizendo: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo o mundo. Nós falamos então a verdade, reconhecendo o que somos, o que fazemos, o que queremos, e que é contrário à vontade santa e perfeita de Deus. Falamos e reconhecemos esta verdade e encontramos o caminho de volta para a graça. Graça que até mesmo transforma e permite o desejo. Mas sem a doutrina do pecado, nós seremos levados, sabe ao quê? A ser otimistas demais em relação à nossa humanidade. Nós nos recusaremos a encarar a perversidade do que somos capazes. Confiaremos excessivamente nos nossos desejos e teremos muito pouco, e temeremos muito pouco a nós mesmos, quando nós não damos a devida atenção à palavra de Deus que diz que enganoso é o coração. A doutrina do pecado tem o poder de nos proteger do otimismo cego e até mesmo da possibilidade que muitos querem ter de autossalvação. Quando isso nos desafia a ver as maneiras pelas quais exigimos obter o que queremos, isso não é fácil para nós. Eu reconheço isso. Encarar a verdade. E isto pode ser uma maneira conveniente de nós continuarmos na ignorância, na resistência aos nossos desejos propriamente. Mas isso nos leva a não desejar mudanças, a ver que elas podem ocorrer em Jesus Cristo.
Eu quero terminar exemplificando isto no encontro de Jesus com a mulher samaritana, narrada em João 4. Em determinado momento ela diz, já no seu testemunho, vem haver um homem que me disse tudo o que já fiz na vida. Ele sabia os detalhes íntimos da vida dela e viu até mesmo o que se passava em seu quarto. Ela não tinha marido, ela reconheceu isto. Mas ele sabia que ela havia tido 5 maridos, referindo-se aos 5 homens com os quais ela provavelmente buscou realização na vida amorosa. E talvez tenha sido abandonada ou tenha abandonado. E ele começa a conversar de uma maneira estranha, fazendo aquele convite, talvez para ela impossível e igualmente irresistível. Ele lhe ofereceu a água viva. O cenário estava todo pronto para isso. Jesus já tinha dito, é necessário que eu passe pela Samaria. O cenário estava pronto para Jesus fazer essa oferta àquela mulher e ressuscitar nela desejos de ser amada verdadeiramente. E ela diz para aquele homem, por favor, Senhor, dê-me dessa água. Ele despertou nela algo que estava dormente, um desejo tão profundamente gratificante de encontrar em algo, ou principalmente em alguém, que ela poderia beber em abundância desse desejo e nutrir os lugares áridos da vergonha e do ódio de si mesma. Algo fez com que ela voltasse a acreditar novamente que ela poderia ter o seu desejo saciado. Ela tenta fugir, na verdade, ela tenta fugir da realidade quando Jesus manda chamar o seu marido. Ela responde, não tenho marido, e eu percebo que talvez ela queira evitar o olhar de Jesus e ela começa a desconversar e passa a falar sobre as reivindicações religiosas, das disputas entre samaritanos e judeus. Isso acontece conosco também, nós fugimos para evitar a verdade sobre nós mesmos, a verdade que, entretanto, não está escondida de Deus. Jesus lhe disse que se ela conhecesse o dom de Deus, nessa versão que eu me referi, diz assim, se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você, e com quem está falando você desejaria e me pediria, e eu lhe daria água viva. A esperança do Evangelho ecoou no coração daquela mulher. Nós não podemos desfazer as consequências dos nossos pecados, nem podemos prometer fazer melhor, pois o nosso coração continua doente e não há chance absoluta alguma de podermos curá-lo. Por nós mesmos não seremos capazes de interromper esse círculo de autodestruição que muitas vezes nos vemos. Mas quando Jesus chega, Ele nos enche de esperança. Nós temos que buscar, nós temos que desejar e confiar nele, que morreu para conquistar o que não conseguimos com os nossos melhores esforços, com os nossos melhores desejos. O Evangelho nos faz lembrar que Deus vê o pior que há em nós e escolhe ver em nosso lugar seu Filho. Não precisaremos mais de métodos exaustivos de desempenho, de fingimento espiritual. Já não temos motivos mais para nos esconder quando entendemos essa realidade. E por causa de Jesus Cristo que morreu em nosso lugar,
nós temos motivos para orar, nós temos motivos para ter confiança de que, se nos aproximarmos do trono de sua graça, é misericórdia que nós receberemos todas as vezes. Assim, aproximemo-nos com toda confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Graças a Deus por Jesus Cristo. Durval pediu que nós lêssemos juntos isto. Porque o Paulo deste conflito com o qual nós nos identificamos, chega ao final dessa porção e diz: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? E aí ele vai dizer: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de modo que com a mente eu próprio sou escravo da lei de Deus, mas com a carne da lei do pecado. Graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de terminar com o grande reformador Melanchthon, que escreveu sobre a força do velho homem e a gloriosa libertação que temos em Cristo, quando disse o seguinte: o velho Adão é muito forte para o jovem Melanchthon, mas graças a Deus, ele não é suficientemente forte para Cristo. Jesus Cristo, nosso Senhor, nos dará a vitória, dia a dia e durante todos os dias. Que eu e você possamos ter essa confiança, que eu e você não precisemos mais esconder nada, porque Deus nos conhece muito bem. Deus conhece quem nós somos. Deus conhece o que nós desejamos e o que nós queremos. E Ele está disposto, pela sua graça, nos transformar. Admita, então, corajosamente a sua história de desejos. Admita os anseios e até mesmo decepções que isso lhe causa. Mas confie na graça e na misericórdia libertadora de Cristo Jesus. Conheça, reconheça, experimente o seu toque transformador, como aquela mulher samaritana experimentou. Reflita e avalie a respeito de que mudanças nós estamos resistindo ou ignorando em relação aos nossos desejos. E nos entreguemos nos braços daquele que é mais forte do que o velho Adão, que nos recebe como somos e estamos, mas nos ama o suficiente para nos deixar do mesmo jeito, que nos transforma para a sua honra e glória, que nos transforma para ansiarmos e desejarmos por Ele, dando-nos um novo coração, dando-nos uma nova inclinação. E mesmo que lutemos ainda com o velho homem, nós sabemos que o segundo Adão, Jesus Cristo, foi um homem perfeito e nos trouxe a vitória. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos, e que nós possamos desejar aquilo que Deus deseja, possamos buscar de todo o nosso coração, de todo o nosso querer, aquilo que Deus deseja, porque assim nós precisaremos nos esforçar cada vez menos para fazer a vontade de Deus, porque estaremos no centro da sua vontade. Amém? Cristo, bom mestre, eis-me o querer. Gostaria que nós fizéssemos juntos esta oração agora. Este hino que fala sobre o querer, vai repetir querer, querer, que nós possamos lançar aos pés do Senhor Jesus Cristo o nosso querer, o nosso desejo. Se lembre de uma coisa, que não é pecado ter desejo, não é pecado querer alguma coisa. Jesus Cristo nos ensina isso. Quando Ele orou ao Pai dizendo: Pai, eu tenho uma vontade.
E a minha vontade é essa: se possível, passa de mim este cálice. Contudo, não seja feito o que eu quero, mas sim o que tu queres. Vamos colocar então diante do Senhor, através dessa oração, o nosso querer, o nosso desejo. Vamos ficar de pé. Curve a sua cabeça, fale com Deus em oração. Senhor, quantas vezes nos vemos nesse conflito, nesta luta. Queremos fazer a Tua vontade, Senhor. E às vezes achamos que temos força para isso. Nos estribamos, nos apoiamos, Senhor, na força que achamos que temos, mas nós não a temos, Senhor. Não nos deixe, Senhor, nos enganar, mas que nós possamos enxergar pelos Teus olhos aquilo que somos, como o Senhor nos vê, mas enxergar também a graça do Teu Evangelho, que vem ao nosso encontro para nos transformar, ó Deus, para nos resgatar, para nos redimir de desejos, de vontades, que não vão nos conduzir à felicidade verdadeira, mas pelo contrário, vão nos conduzir para longe do Senhor. Renova a nossa vida, Senhor. Nós possamos sair daqui nesta noite revigorados, animados, possamos sair daqui, Senhor, prontos a nos submeter mais ao Teu querer, a encontrar em Ti, Senhor, a verdadeira vontade, o verdadeiro querer que Te glorifica e que traz bênçãos e vida também para aqueles que estão à nossa volta. Perdoa-nos, Senhor, muda pelo Teu Santo Espírito a nossa mente, o nosso coração, até aquele dia, Senhor, em que estaremos para sempre contigo. É a nossa oração, em nome do Senhor Jesus. E agora, irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a comunhão, a consolação e o fortalecimento do Espírito Santo repousem sobre vós, queridos, e sobre vós permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Sentai-vos.
Se você está nos visitando nesta noite, quem sabe pela primeira vez, nós gostaríamos de reconhecê-lo e de abraçá-lo. Você poderia, porventura, se você está nos visitando, ficar de pé por um instante para que nós pudéssemos reconhecê-lo. Nós temos aqui um casal, muito obrigado. Nós temos aqui várias pessoas conosco, alguns já conhecidos. É uma alegria vê-los aqui conosco. Que Deus os abençoe ricamente. Vou pedir às pessoas que estão mais próximas deles para que possam abraçá-los, cumprimentá-los. E o nosso desejo é que você volte outras vezes para estar aqui conosco. Deus os abençoe ricamente. Ao final, eu creio que nós temos uma lembrança ainda lá para você, né? Eu acho que não sei quem está escalado hoje, mas procure lá no nosso átrio. Nós queremos que você leve uma lembrança da nossa igreja para que você possa voltar a estar conosco. No nosso boletim nós temos importantes notícias sobre trabalhos e nós gostaríamos que você desse atenção ao encontro da família Mafa, né? As inscrições já estão encerradas, mas você tem aí algumas informações importantes sobre quem será o palestrante, o tema. E também nós gostaríamos que você desse atenção à nossa nota sobre eleição na igreja. Até o final desse mês você pode indicar nomes para a eleição de oficiais na igreja. Esteja orando por isso, pedindo a Deus a sua bênção para a vida da nossa igreja. E também outras notícias que você pode dar atenção para poder também participar da vida da nossa igreja. Tenham todos uma boa semana e que o Senhor os abençoe ricamente. Abraço.